Bem-vindos ao podcast A Língua da Serpente. Estamos agora também no formato videocast. Nosso episódio de hoje é sobre etnicidade, diáspora e pertencimento das tradições de bruxaria dos imigrantes. Primeiro vamos contextualizar aqui alguns pontos, que é o que é diáspora. A diáspora, ela, nos dias de hoje, ela é utilizada como um termo para deslocamentos. Esses deslocamentos dos povos podem acontecer de várias formas. Grupos étnicos que são dispersos por conflitos, por perseguições e por desastres naturais. Também é utilizado no contexto histórico para o que chamamos também de diáspora forçada das pessoas pretas que vieram da África e escravizadas, ok? Então, essa é a primeira pontuação que nós temos que fazer para começar a falar do assunto de hoje, que é um assunto de suma importância, porque as pessoas idealizam muitíssimo, né, as tradições de bruxaria que vieram de fora. Vamos aqui falar um pouquinho de como era a imigração, tá? Das pessoas que vieram da Europa para cá. Quem eram esses imigrantes? Isso é o primeiro ponto. Quem eram esses imigrantes, essas pessoas cujo governo brasileiro incentivou a vir para o Brasil? Tá? Elas viriam a ocupar o lugar das pessoas que estavam sendo libertas pela libertação dos escravos. Isso é um ponto, tá? Mas já havia antes pessoas que vieram para negócios, vieram para trabalhar, principalmente portugueses, por causa justamente da nossa colonização portuguesa. Portugueses e ainda tinham alguns poucos espanhóis, porque os outros países da América do Sul eram países que tiveram uma colonização espanhola, né? Então, esses são pontos a serem tocados, né, quanto à vinda de europeus para as terras brasileiras. Houveram também o principal movimento de imigração foi esse, foram os europeus que vieram para cá trabalhar. Quem eram essas pessoas? Normalmente eram pessoas do interior, de lá, do interior, pessoas pobres, pessoas que estavam em situações assim muito complexas, tanto que existia um termo, fazer a América. O que era esse termo? Era o sonho de ficar rico aqui, né? Então, para eles, era um sonho vir para cá e ficar bem de vida. Ocorre que, para variar, os governos nunca são muito verdadeiros quando eles fazem esse tipo de propaganda. Então, muitos chegaram aqui e se defrontaram com senhores de engenho, tendo que dormir numa senzala e ainda por cima sendo tratados não como trabalhadores pagos, mas como escravos. Gente, a situação desse povo, que eles eram pessoas pobres, tá? Ninguém que vinha para o Brasil era gente rica. Né? Eles vinham por vários motivos. Existiam os motivos tradicionais, como seria a melhora de vida, condições de trabalho, e existiam vários outros motivos, tá? Assim como pessoas que chegavam no porto aqui e trocavam de nome. Elas forneciam outro nome, diziam que não tinha documento. Isso acontecia muito também, tá? Assim, ser muito, vamos dizer, idealista não dizer que isso aconteceu. Mas tinha muita gente que veio para trabalhar mesmo. Então, nós tivemos ondas de imigração, nós tivemos no Brasil uma grande quantidade de imigrantes italianos, né? Quando se fala de imigração, a primeira etnia que nos vem à mente são os italianos. Nós tivemos espanhóis, depois tivemos também
alemães, japoneses, holandeses e muitas outras minorias que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Então, nem sempre essas histórias elas eram felizes, né? Então, gente, esses imigrantes eles chegam aqui no Brasil com a ideia de realmente ter uma vida melhor, né? E isso não acontecia, porque nós estamos falando, gente, de um Brasil do século XIX, tá? Então, nem sempre a vinda deles para cá foi uma boa vinda, né? Houve aqueles que voltaram, tá? Tem casos também de pessoas que tiveram condições financeiras, chegaram aqui, quando viram o que era o Brasil de fato, simplesmente pegaram, fizeram a volta e voltaram para o seu país de origem, né? Mas não foi o caso da grande maioria. Nós tivemos aqui etnias que tiveram problemas, né? Um caso, isso daí me foi falado por uma amiga, eu desconhecia, né? Tem um livro sobre isso, eu vou colocar aqui na legenda, que é o caso da etnia Gagus, que veio para o Brasil, né? E meio que foram enganados, ficaram doentes, foram isolados numa ilha, né? Se eu não me engano, a ilha José de Anchieta ou Ilha de Anchieta, algo assim, e esses povos todos morreram, né? Inclusive existem, se você pegar o Instagram da comunidade búlgara aqui no Brasil, você vai ver a história correta dessa etnia, ou seja, muita gente chegava aqui e desconhecia o que ia encontrar, isso é um fato, tá? Uma experiência familiar que eu posso contar minha família do lado materno é espanhola, espanhóis com alemães e austríacos. E eles vieram ao Brasil, né? Meu avô chegou aqui bem jovem, né? Criança, né? Vieram de navio. Eles contam a história de que eles mal tinham roupas para se vestir, né? Eles haviam fugido de uma situação na Espanha, uma situação política que existia lá. E durante esse período do navio, eles contavam que as pessoas cantavam, que acontecia um monte de coisa, porque era uma viagem relativamente longa, né? E sem muitas condições para quem vinha como imigrante. Muitas vezes as pessoas praticamente não tinham o conforto que se tem hoje em dia. Acho que isso é importante pontuar, porque quem tem um pouco mais de idade já estudou isso, mas pessoas jovens ainda não estudaram esse tipo de situação que acontecia na travessia do Atlântico, né? Então, você tinha todo esse tipo de situações, vocês tinham pessoas que nos navios morriam, tá? De N doenças, existia alga contaminada, uma série de coisas. Eu estou falando isso para tirar essa ideia romântica da travessia do Atlântico, o italiano que veio de lá, o alemão que veio de lá e chegou aqui e ficou rico. Gente, esquece tudo isso. As coisas não foram assim. Enfim, chegaram aqui, algumas famílias perpetuaram e ficaram no Brasil. Durante esse processo de perpetuação, ou seja, havia a perda da identidade, né? Isso é uma coisa, nós estamos falando de cultura. Quando você chega com a sua cultura, seja ela qual for, você chega num país que você não fala o idioma, começa o choque cultural aí. Então, você não fala o idioma, você tem uma realidade social e política completamente diferente daquilo que vocês estavam acostumados, e você ainda tem que trabalhar para essa comunidade ou para quem era o dono da fazenda, o indivíduo que contratou. Se defrontando com um Brasil que não tinha muitas condições. Mais uma vez, esse povo veio de lá para tentar ter condições melhores de vida. Chegaram aqui, começaram a se misturar, né, com a sociedade da época. Gradativamente eles iam aprendendo a língua portuguesa, né, e gradativamente, isso eu estou falando, gente, são décadas, séculos, né, e vão assimilando
a cultura da época. Se você pegar a época do Brasil colônia, ele era, do Brasil, desculpe, república já, ele era extremamente católico ainda. Então, nós temos várias assimilações culturais, mesmo de alemães que vieram de lá sendo protestantes, né? Então, nós temos tudo isso e temos as famílias que carregavam tradições de bruxaria. Lembrando que naquela época nem sequer se falava esse nome. Eles sabiam que eles eram diferentes, que eles praticavam uma magia e que essa magia era algo da família. Então, eles se fechavam totalmente no seio da família, não só por praticarem algo fora do que era o contexto social da época, mas por estarem num país estranho e não poderem confiar em absolutamente ninguém, a não ser as pessoas da família. Isso gera um protecionismo muito grande dentro das famílias de imigrantes, e isso ele é perpetuado como um valor familiar, né? Então, isso daí são características que existem. Todos os imigrantes que vieram eram bruxos? Não, gente, nós estamos falando da minoria, né? Então, nós estamos falando de pessoas que tinham práticas mágicas e vieram da Europa para cá. Eu estou falando isso baseado na experiência de pessoas que eu conheço que vieram dessas famílias, tá? Eu não posso te dizer quantos praticantes vieram, quem veio e o que fez, mas nós estamos falando justamente do encontro de culturas. Durante esse encontro de culturas, há coisas que foram assimiladas. Por exemplo, né, há famílias que entenderam de que a partir do momento que eles deixaram, vamos dizer, a cultura deles lá, eles teriam que assimilar parte da cultura daquela terra para poderem praticar magia aqui. E isso vem totalmente de encontro com o contexto, né, que hoje nós conhecemos como bruxaria tradicional, dos espíritos locais, tá? Então, essa tradição vem, ela se mescla à cultura local, ela tem uma prática com os espíritos locais, que não é meramente uma prática de eu saúdo os espíritos locais ou nada desse tipo, é algo muito mais profundo para poder operar em terras brasílias, tá? Então, isso é o contexto no qual todas essas tradições têm um ancoramento aqui. E vão se passando décadas. Conforme essas décadas vão se passando e ao chegar à Segunda Guerra Mundial, principalmente as etnias que fizeram parte e que eram pessoas parte do que foi conhecido como eixo, né? Que era a etnia japonesa, a etnia alemã e a etnia italiana, sofreram muito no Brasil, porque foi proibido o idioma. E quando você vai passando décadas naquele país e a única raiz que você tem, né, você tem poucas lembranças, os que nascem aqui nem têm lembranças porque não nasceram lá, é o idioma e essas práticas. Essas práticas acabaram sendo muitas delas preservadas, inclusive em língua portuguesa, por causa desse tipo de problema. Algumas famílias ocultavam o uso da língua e isso passou a ser mais um segredo familiar, por questões políticas e, vamos dizer, um encaixe cultural. Isso é uma das formas do qual foi e vamos dizer, cunhado uma tradição de bruxaria que veio da Europa para o Brasil. Ai, mas existe uma tradição pura? Não, gente, essa ideia de purismo é supremacista, tá? Vou largar essa aqui para vocês. Por quê? Porque esse purismo não existe, né? Nem lá. Agora vamos ao foco do que são as identidades nos países. Por exemplo, se você fala, eu venho de uma tradição italiana, tá? De que região? Tá? Cada região, na Itália, na Alemanha, nos países eslavos, na Ibéria como um todo, nos países nórdicos, tem povos específicos, tá?
e tem etnias específicas que estão alocadas numa determinada região. E essas etnias, normalmente, os que vieram para cá, eles trouxeram, né, essa cultura. E essa cultura, ela quase sempre está enraizada nas pessoas da família, né, na forma do que eles fazem e conhecem como magia, né? Essas famílias que trouxeram sua magia da Europa para cá, né? Além delas terem a adaptação com os espíritos locais e de elas terem a questão de guardar este segredo, né? Porque isso era muito mal visto na antiguidade, né? Eles já guardavam o segredo lá, quando chegou aqui o segredo ficou mais secreto ainda, justamente para que eles conseguissem conviver com as pessoas daqui e preservar a sua identidade cultural. Mas, ora, agora nós vamos mostrar um outro lado das tradições de bruxaria alocadas no Brasil que vocês não têm ideia. Por exemplo, se você é de uma tradição italiana no Brasil, os italianos hoje na Itália não vão te reconhecer. Por quê? Porque aí a Europa como um todo ainda tem uma mentalidade extremamente colonialista, tá? Então, para ele, a partir do momento que o imigrante, seja no século XVIII, XIX ou XX, saiu de lá e aportou aqui no Brasil e ficou décadas aqui, ele perdeu a etnicidade. E ele não tem direito de falar sobre aquela cultura. Percebem? Então, o pensamento colonial, ele é algo que é extremamente depredador, desagregador da cultura, né? Eu ouvi em mídias sociais, não faz muito tempo, uma polonesa falando isso, de que as pessoas que são da diáspora não têm o direito de falar sobre a cultura, etc, etc, etc. Né? Não vou repetir porque é uma fala extremamente supremacista. Então, o que eu estou mostrando aqui nesse videocast para vocês é justamente esse aspecto. Tá? As pessoas saem de uma cultura, elas têm toda uma história de vida aqui no país e quando elas se olham para aquela cultura de origem, elas acham que elas ainda pertencem a ela, elas dão de cara na porta. Por quê? Porque as pessoas naquele país são desagregadoras, supremacistas e coloniais. São todos assim? Não, nós estamos falando de sociedade, né? E isso é ruim para a tradição que está aqui no Brasil? Não é importante, na realidade, porque você não vai voltar para lá. Eu conheço muitas pessoas que são descendentes dessas famílias e retornaram à Europa. Pessoas que retornaram a Portugal, pessoas que retornaram à Itália, pessoas que retornaram à Alemanha e tiveram literalmente a porta batida na cara. Por quê? Porque você não controla uma sociedade e eles veem você puramente como um brasileiro, né? Existem inclusive termos pejorativos para chamar, né? Por isso que é algo que é muito difícil se compreender quando o brasileiro, descendente de um europeu, de 2, 3 gerações para trás, se intitula e se acha quase europeu, isso é uma falácia tremenda, porque ele não é considerado assim nem pelo governo, nem pela população daquele país, e a própria cultura renega ele. Então, o que acontece com essas tradições? Elas passam a ser uma ponte de saberes. Por quê? O dia que aquele que ficou aqui acorda e ele olha e vê que aquilo que está lá não pertence mais a ele, que aquilo que está aqui hoje, ele abraçou o que está aqui, né? Ele não é mais europeu, né? Ele tem características, ele passa a ser uma tradição diaspórica, ou seja, alocada na terra Brasil e fazendo parte da espiritualidade brasileira, com as visões da espiritualidade brasileira, aí as coisas mudam. Aí essa tradição, quando ela começa a entender isso, e as pessoas praticantes dessa tradição, quando começam a entender isso, elas realmente ficam grandes. Por quê? Porque elas param de tentar ser aquilo que elas não são
e passam a ser e a entender e se apoderar daquilo que elas realmente são, entende? Uma ponte de saberes entre mundos, né? E isso, eu acho que é uma coisa assim, bem assim, sabe, importante de pontuar, né? E isso eu falo para todas as pessoas que fazem parte de tradições estrangeiras no Brasil. Você nunca será igual um praticante de lá. Nunca, porque você está alocado aqui, né? As tradições são reconhecidas como bruxaria tradicional quando elas têm heranças, familiares, quando elas têm aspectos folclóricos daquele local e mesclados aqui à ideia brasileira de espiritualidade, principalmente algumas dessas tradições são mescladas, sim, com saberes africanos, são mescladas, sim, com saberes indígenas, né? Então, isso nos faz poderosos, né? Por quê? Porque nós sabemos o nosso lugar. Aquilo que nós pertencemos, ou seja, o nosso pertencimento, e aquilo que não nos pertence, né? Nós podemos ter contato com os espíritos daquela terra, nós podemos ter contato, mas não existe um reconhecimento cultural disso. E o ponto desse podcast é justamente sobre isso, né? Sobre a perda de identidade cultural do imigrante, né? Você pode ver que hoje em dia nós vemos muitos descendentes que não falam a língua, né? Eu falo espanhol, eu estudei alemão quando eu era criança. Por quê? Porque minha família fazia questão disso, né? Agora, tem muita gente, porque não teve condições, que não sabe, que não estudou, que não conhece e não sabe das suas origens. Saber das suas origens, das suas origens e das suas ancestralidades é importante? Lógico que é. Faz parte, inclusive, da ideia da bruxaria tradicional, que tem um ponto muito forte no culto ancestral. Mas a gente tem que situar isso daí, que o fato de nós reconhecermos nossa ancestralidade não é que nós idolatramos as pessoas daquele país e muito menos nos sentimos como pequenos europeus. As pessoas das tradições diaspóricas são brasileiras, sim, né? São ítalo-brasileiras, germano-brasileiras, entende? Nós somos uma ponte, mas não somos melhores que ninguém e que nenhuma tradição brasileira, né? As tradições brasileiras, vou citar entre elas o catimbó, né? Que é uma tradição muitíssimo reconhecida no Nordeste do Brasil, são extremamente poderosos, porque eles nasceram aqui e nasceu aqui essa fé. Então, ela tem um poder com os espíritos da terra, muito fortes, né? Então, gente, acordem, né? Não se sintam mais nem menos, não se sintam menos porque não são reconhecidos pelos europeus de lá, e não se sintam mais porque vocês também não são os europeus de lá, sabe? Então, o objetivo desse podcast, que fala sobre etnicidade, né? Quando nós falamos, por exemplo, num todo, como povos eslavos, né? Gente, é uma quantidade de etnias absurdas, né? Por exemplo, você tem etnia chechena, etnia curda, desculpa, curda são da parte turcomana, desculpa. Você tem etnia silesiana, vocês já ouviram falar? Então, gente, estudem, né, para vocês entenderem que existem etnias, e essas etnias, elas falam mais alto até do que a divisão geopolítica de um país. Por quê? Por isso tem tantos conflitos na Europa. Por quê? Porque esses conflitos, muitas vezes, eles falam não só das etnias, como eles falam das minorias étnicas, né? Tem muitas... o caso que eu mencionei da etnia Gagus e a ilha, né, é um caso de uma minoria étnica. Esse povo, são poucos que tem, e eles ainda lutam pela sua existência. Os povos aqui na América Central, povos taínos, também são uma minoria étnica do Caribe e lutam pela sua existência e pelo reconhecimento. Por quê? Porque o branco foi lá e escreveu que eles estavam extintos, e eles não estão.
Eles ainda são vivos e ainda existem descendentes de taínos praticantes da religião original taína, né? Da crença original taína, assim como nós temos aqui no Brasil muitos povos indígenas que são massacrados, né? Então, gente, é disso que nós falamos: etnicidade, diáspora, né? Que é o deslocamento desses povos da Europa para cá, né? O sentimento de pertencimento à terra, né? Que é aquilo que essas tradições têm que se apropriar e entender, tem que haver um entendimento, sabe, profundo disso, né? E assim perpetuarem a sua tradição de bruxaria com origens europeias, mas em solo brasileiro. Então, portanto, eu espero que vocês tenham gostado desse videocast. Tá? Quem tiver perguntas sobre o assunto poderá me enviar. Tá? Eu agradeço a toda a audiência até agora. Para quem não conhece, meu nome é Sibila Rain. Eu ensino na Escola Serpiente, Escola de Magia, Bruxaria e Humanidades. E nós temos também o evento Em Breve Terá, o evento A Língua da Serpente. Temos a nossa revista A Língua da Serpente, que tem várias edições, totalmente gratuito para vocês. E temos aí disponíveis não só cursos, mas uma grande quantidade de conteúdo para todos. Eu quero agradecer até agora a audiência. Muito obrigada e espero que vocês tenham compreendido a profundidade que é o pertencimento e a etnicidade das tradições. Obrigada.